vou repetir aqui para a imprensa brasileira escrever em letras garrafais. Angola sempre foi um bom pagador e quitou sua dívida com 5 anos de antecedência. Assinam o memorando de entendimento em matéria de pesquisa e desenvolvimento e projetos de interesse no upstream. Este instrumento estabelece as diretrizes mediante as quais a Petrobras e a Sonangol pretendem avaliar conjuntamente as oportunidades, alinhar a base e desenvolver a sua cooperação para pesquisa, desenvolvimento e inovação, principalmente nas áreas de energia renovável, petróleo e gás, tecnologia e formação. Agora mais um memorando de entendimento assinado entre a Petrobras e sua signatária em Angola, a empresa pública daquele país, a Sonangol, para avaliar oportunidades e alinhar base e desenvolvimento de cooperação em pesquisa e inovação na área de energia renovável, petróleo e gás, tecnologia e formação. Agora, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o comandante-geral da Polícia Nacional de Angola, Francisco Monteiro Ribas da Silva, assinam um memorando de entendimento entre a Polícia Federal da República Federativa do Brasil e a Polícia Nacional de Angola. Este instrumento de informações e assessoria técnica, incluindo, mas não se restringindo, ao tráfico ilícito de drogas e substâncias psicotrópicas, ao terrorismo, ao tráfico de pessoas e promoção da migração ilegal, ao trabalho forçado, aos crimes de ódio, à tortura e outras violações contra os direitos humanos, ao tráfico ilegal de armas de fogo, munições e suas partes, à lavagem de dinheiro, à falsificação de documentos e aos crimes cibernéticos. Neste instante, a diretora da Agência Brasileira de Cooperação, substituta, embaixadora Luísa Lopes da Silva, e a presidente da Embrapa, Silvia Massuá, juntamente com o diretor-geral do Instituto de Investigação Agronômica de Angola, João Ferreira da Costa Neto, assinam o projeto de fortalecimento das instituições angolanas de pesquisa agropecuária e florestal para o desenvolvimento sustentável de regiões semiáridas. Este projeto tem como objetivo contribuir com os institutos angolanos de investigação agropecuária, florestal e de extensão rural para o fortalecimento da agricultura familiar no sul de Angola, por meio do desenvolvimento e da adaptação de tecnologias produtivas adequadas às condições locais. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço. Minhas senhoras, meus senhores, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, membros das duas delegações, angolana e brasileira, caros membros da imprensa, nós estamos desde metade do dia de ontem em território brasileiro para cumprir uma visita de Estado que reputamos de muito grande importância
depois da visita que o presidente Lula da Silva efetuou a Angola em agosto de 2023. Naquela ocasião, o presidente Lula da Silva dizia em Luanda que o Brasil estava de volta ao continente africano. E, de facto, de lá para cá, nós constatamos que, efetivamente, o Brasil está de volta à África. E o exemplo disso é que, nesse período de cerca de 2 anos, conhecemos uma intensa troca de delegações de Angola para o Brasil e do Brasil para Angola, delegações de distintos níveis que culminaram com delegações encabeçadas por ministros, a mais recente das quais foi encabeçada pelo ministro da Agricultura do Brasil, que esteve em Angola, não apenas em Luanda, teve a oportunidade de ir para o interior do país, visitar projetos agrícolas, fazendas no norte e no sul de Angola. As duas delegações acabaram de realizar a momentos conversações que eu reputo de muito proveitosas, porquanto vão, se conseguirmos implementar os entendimentos a que chegamos, e eu acredito que sim, não temos razões para pensar o contrário, vão, sem sombra de dúvidas, reforçar ainda mais os já muito bons laços de amizade e de cooperação existentes entre os nossos dois países. Nós queremos ver investimento privado brasileiro em Angola e investimento privado angolano no Brasil, mas queremos também que empresas brasileiras continuem a participar no esforço de recuperação e de construção de raiz de infraestruturas públicas, a exemplo do que já aconteceu num passado recente. Angola ainda tem muito por construir em termos de estradas, autoestradas, portos e caminhos de ferro, aeroportos, infraestruturas de energia e de água, de produção e distribuição de água. Portanto, contamos com os empresários brasileiros na execução dessas empreitadas. Uma das condições é que o Brasil volte a abrir uma linha de financiamento para a cobertura do crédito à exportação. Isso está sendo tratado e nós acreditamos que vai acontecer no interesse de ambos os países. Muito obrigado. Senhoras e senhores, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu quero cumprimentar a delegação angolana, cumprimentar a delegação brasileira e quero dar as boas-vindas ao presidente João Lourenço e à sua delegação. Foi a Angola que fiz a minha primeira visita bilateral para a África em meu 3º mandato. O presidente Lourenço esteve em minha posse em 2023 e retornou no ano passado para a cúpula do G20 a convite da presidência brasileira. Essa visita de Estado é importante por vários motivos. Celebra os 50 anos da independência de Angola e os 50 anos do estabelecimento de nossas relações diplomáticas. O Brasil se orgulha de ter sido o primeiro país a reconhecer a independência angolana. Essa visita também é o ponto alto da Semana da África. Desde segunda-feira, 44 delegações de continentes africanos e 9 organizações internacionais estão no Brasil para o 2º Diálogo Brasil-África sobre Segurança Alimentar, Combate à Fome e Desenvolvimento Rural. Essa, na verdade, é a primeira atividade da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que lançamos em novembro do ano passado e hoje já conta com mais de 180 membros, dos quais 95 países. O presidente João Lourenço e eu mantivemos proveitosa reunião de trabalho em que discutimos temas bilaterais, regionais e multilaterais. Ampliar e diversificar a pauta comercial
são prioridades. É importante lembrar que o Brasil já teve um fluxo comercial com Angola de 4,5 bilhões de dólares e agora estamos em apenas 1,5 bilhão de dólares. Significa, meus caros ministros brasileiros, ministros e ministros de Angola e ministras também, que nós temos que trabalhar mais para que a gente faça o nosso fluxo de comércio exterior ser do tamanho que a gente pensa que é os nossos países. Eu tenho certeza de que voltaremos a superar em breve o nosso melhor momento no fluxo comercial. Por isso é importante que a Petrobras volte a ter uma participação ativa, sabe, na prospecção, na pesquisa de combustível fóssil e também de petróleo e também de gás. Nós estamos modernizando os instrumentos de garantia de crédito às exportações. Angola, é importante lembrar isso, Angola sempre foi um bom pagador e quitou sua dívida com 5 anos de antecedência. Eu vou repetir aqui para a imprensa brasileira escrever em letras garrafais. Angola sempre foi um bom pagador e quitou sua dívida com 5 anos de antecedência. Por isso, ninguém tem que ter medo de vender alguma coisa em Angola ou fazer qualquer empréstimo em Angola, porque os angolanos são cumpridores dos seus deveres. Assinaremos hoje importante acordo que viabilizará a retomada das linhas de financiamento e que ensejará novas oportunidades para as economias. Também discutimos os avanços na cooperação técnica, em especial do Programa de Regiões Irrigadas e Agricultura Familiar do Vale Cunene, que lançamos em 2023. A capacitação de técnicos angolanos vai transformar uma região historicamente árida em polo produtor de alimentos, como fizemos no Vale do São Francisco. Aliás, presidente João Lourenço, numa próxima visita sua ao Brasil, eu vou fazer questão de levá-lo na transposição das águas do Rio São Francisco para você ver a obra majestosa de irrigação que foi feita naquela região, que envolvia 12 milhões de brasileiros que viviam passando fome e muita necessidade por conta da seca. Aí nós descobrimos que a seca era um fenômeno da natureza que a gente não ia conseguir fazer chover lá. Então nós resolvemos levar uma água que ela transcorria no Rio São Francisco e depois ela ia para o mar. Então a gente resolveu que um pouco daquela água que ia para o mar, a gente, sabe, fizesse um canal para levar água para essa região, e eu espero que um dia eu tenha a oportunidade de levá-lo para conhecer esse projeto de transposição das águas, que era um projeto que o imperador Dom Pedro I, em 1846, tentou fazer e não conseguiu fazer porque a política não o deixou fazer. E quando eu assumi a presidência em 2003, eu assumi a responsabilidade de fazer esse canal. Enfrentamos todos os problemas que tínhamos que enfrentar e hoje o canal está 99% pronto. Ele nunca fica pronto, porque quando a gente termina uma parte, aparece uma outra região querendo que a gente faça uma extensão do canal. E aí o canal vai andando de acordo com as necessidades do povo. Na verdade, eu falei Dom Pedro I, não, foi Dom Pedro II. Foi Dom Pedro II, porque foi em 1846. É que o Dom Pedro I foi embora em 1831. É isso. Pensa que eu não sei. Pensa que eu não conheço história? Bem, estamos aprofundando nossa cooperação na área da saúde com um programa de formação de recursos humanos que fortalecerá o Sistema Nacional de Saúde angolano. Aliás, Sidônia, encontramos um nome para o programa ontem. É que nós estamos lançando um programa aqui, a ministra da Saúde vai ter que saber, é um programa que nós estamos tentando há muito tempo, e finalmente esse programa está pronto e a gente vai lançar ele, está sendo estruturado, que é levar o povo pobre a ter direito aos chamados especialistas, a ter direito a uma ressonância magnética, a ter direito a uma PET scan, porque normalmente os pobres morrem sem ter acesso aos especialistas e sem ter acesso à máquina. Pois aqui no Brasil, a partir do lançamento do programa,
o pobre vai ter direito a fazer os mesmos exames que o presidente da República faz quando ele vai fazer um check-up. Isso chama-se apenas respeito e conquista de direitos. Nossas universidades oferecem mais de 500 vagas por ano a estudantes das mais variadas áreas médicas. Também, outra coisa, presidente João Lourenço, que você precisa visitar quando vier ao Brasil outra vez, é visitar a Unilab. A Unilab é uma universidade afrodescendente que foi aberta no meu governo para atender estudantes africanos e estudantes brasileiros. Nós temos um campus na cidade de Redenção, no estado do Ceará, que foi a primeira cidade a conquistar o fim da escravidão, foi a primeira cidade a conquistar o fim da escravidão, a cidade de Redenção, no Ceará, e a outra é na Bahia, São Francisco do Conde, sabe? Que é outro campus, e que eu tive o prazer de ir lá entregar o diploma para os primeiros meninos e meninas da África que se formaram aqui no Brasil. A ideia era estender para todo o continente africano, mas ela foi o primeiro projeto piloto, ficou só entre os países de língua portuguesa, o que não é mal, mas é pouco para um internacionalista como eu, que quer atender mais gente do que o Brasil precisa. Também seguiremos cooperando na área da defesa e na modernização das frotas aéreas e da Marinha angolana. A Embraer está à disposição para a restauração da frota angolana de aeronaves Super Tucano e fornecimento de aeronaves adicionais. Na área da segurança, na questão de aviação, eu quero dizer aqui para o presidente que nós vamos fazer gestão junto à Embraer e fazer gestão junto ao BNDES para que ele possa financiar a venda dos 3 aviões K-190 que vocês querem comprar. Na verdade, esses aviões são substituto do Hércules e é um avião a jato e ele é bom para o Brasil e é bom para Angola e eu acho que nós precisamos fazer o esforço de ajudar Angola a comprar esses aviões. Na área da segurança, nossa Polícia Federal e a Polícia Nacional Angolana assinam hoje instrumento de cooperação para combate ao crime organizado. Isso é muito importante. Eu dizia ao presidente João Lourenço que nem os brasileiros sabem, mas um delegado brasileiro hoje é o secretário-geral da Interpol. A Interpol que vocês só viram em filmes, agora o Brasil tem o nosso secretário-geral da Interpol, que é uma das instituições policiais mais respeitadas no mundo. Portanto, quando precisar da Interpol, você sabe que você vai ter um brasileiro lá. A recente inauguração do Consulado-Geral em Luanda possibilitará um melhor atendimento para os 30 mil brasileiros que formam nossa maior comunidade na África e também aos angolanos. Parabéns ao Ministério das Relações Exteriores da gente ter aberto um consulado em Luanda e de ter tanto brasileiro lá. Isso demonstra que os brasileiros estão descobrindo os países africanos, porque no século XVII descobriram já. Voltaram e agora parece que estão retornando. Isso é um bom sinal. Decidimos estender o prazo de validade dos vistos de visita para nacionais angolanos de 2 para 5 anos. Outra coisa bastante importante. Como é natural entre parceiros estratégicos, discutimos assuntos da importância global. Angola e Brasil compartilham um firme compromisso com o multilateralismo e a cooperação internacional. Em contexto em que o mundo se defronta com tantos conflitos internos e internacionais, Angola é exemplo de país com atuação importante em processo de estabilização da África e na projeção do continente nos principais dilemas contemporâneos. Cumprimentei o presidente João Lourenço pelo título que recebeu da União Africana de Campeão pela Paz e Reconciliação, em reconhecimento ao seu papel como mediador da crise entre República Democrática do Congo e Ruanda. Por isso, meu companheiro João Lourenço, só falta você fazer uma coisa
para me deixar extremamente feliz. Só falta isso. Eu queria que você trouxesse algum jogador de Angola para jogar no meu Corinthians, que não está muito bem das pernas. O Brasil sediará em novembro próximo a COP30 em Belém, no coração da Amazônia. E sei que poderemos contar com o apoio de Angola e com a sua presença, presidente. É muito importante essa COP, porque essa COP ela será um balizador se os países do mundo querem efetivamente enfrentar a questão climática ou não. Porque está cheio de presidentes que acham que não tem nada no clima, que está tudo maravilhoso. E quem acha que tem está preocupado. E eu acho que a Angola joga um papel importante. A África é a região do mundo que menos emite gases de efeito estufa, mas uma das que mais sofre as consequências perversas do aquecimento global. Não haverá transição justa sem que se considere as circunstâncias dos países do sul global. Até setembro, todos os países deverão entregar as suas contribuições nacionalmente determinadas, as famosas NDCs. Junto com a FAO, elaboramos um guia para a inclusão de políticas sociais e de transformação de sistemas alimentares nas NDCs. Os países ricos, que foram os maiores beneficiados pela economia baseada no carbono, precisam estar à altura de sua responsabilidade de financiamento da transição energética. Expus ao presidente João Lourenço que lançaremos na COP o Fundo Floresta Tropicais para sempre, que vai remunerar países em desenvolvimento que preservem suas florestas. Com territórios que abrigam parte das duas maiores florestas tropicais do planeta, a Amazônia e o Congo, Brasil e Angola devem assegurar que a preservação desses biomas seja remunerada pelos serviços ecossistêmicos que prestam. A nossa fronteira marítima, nesse querido rio chamado Atlântico, que compartilhamos, é integrado por rica fauna e flora, das quais dependem direta ou indiretamente bilhões de pessoas. Precisamos ampliar os compromissos com o uso sustentável da biodiversidade marítima. Essa é a mensagem que levarei à terceira Conferência dos Oceanos da ONU no mês que vem, na França, na cidade de Nice. O oceano também nos une na zona de paz e cooperação do Atlântico Sul, que ano que vem completará 40 anos. Seguiremos defendendo esses princípios na presidência brasileira dos BRICS deste ano, também do qual Vossa Excelência é convidado a participar do nosso BRICS aqui no Brasil. A consolidação dos BRICS como principal espaço de articulação dos países emergentes é favorecida pela expressiva participação de países africanos como membros plenos, parceiros de diálogo e convidados. Parabenizei o companheiro João Lourenço por sua eleição como presidente de turno da União Africana e reiterei o convite para que a cúpula dos BRICS de julho no Rio de Janeiro. Como grande admirador de Angola e entusiasta da relação do Brasil com os irmãos africanos, estou muito feliz com a presença do João Lourenço e da sua delegação ao Brasil. Espero que você tire proveito um pouco, conheça Brasília, conheça o Brasil e retorne sempre que possível. Eu estava dizendo para os companheiros que estavam participando da reunião que, a partir de agora, todo presidente que eu tiver uma reunião, eu vou pegar o telefone dele e vou dar o meu telefone. Como eu não tenho telefone, ou eu dou o telefone dos meus assessores, ou eu dou o telefone da Janja. Tá? E esse é o melhor acordo que nós vamos assinar aqui. Porque, se a imprensa não sabe, é preciso saber. Às vezes, uma conversa de dois presidentes demora 15 dias para acontecer. Porque você comunica ao Ministério das Relações Exteriores que você quer ter essa conversa. O Ministério das Relações Exteriores entra em contato com o Ministério do outro país. O Ministério do outro país responde
E aí vai ver, o presidente daquele país não pode. Quando ele pode, o presidente desse país não pode. Aí fica 15, 20, 30 dias enrolando uma conversa por telefone de 3 minutos, gente. Então, a partir de agora é o seguinte, sabe, qualquer presidente vai ter o meu telefone, como eu não tenho, vai ter o da Janja e vai ter o da minha assessoria. E eu quero ter o telefone de todo mundo, porque às vezes é uma coisa rápida. Às vezes é uma coisa de 30 segundos. Ô, João Lourenço, por favor, eu estou precisando de tal coisa. E aí o João Lourenço me atende. Não precisa nem de intérprete. Que maravilha. Então, tá, esse vai ser o maior acordo que eu vou fazer daqui para frente. Bem, eu queria terminar dizendo para vocês que, diante da alegria de receber o João Lourenço aqui, a gente ficou sabendo de uma notícia muito triste, porque eu até queria, numa homenagem, pedir um minuto de silêncio para nós, pela morte do companheiro Sebastião Salgado, certamente, se não o maior, um dos maiores e melhores fotógrafos que o mundo já produziu, que morreu hoje. Muito bem. Aliás, também um comunicado aqui que é o seguinte: não estava previsto a morte do companheiro Sebastião Salgado. E o meu chefe cerimonial e o Itamaraty tinham preparado, e nós vamos entregar como presente do Brasil ao João Lourenço, exatamente uma pintura, uma fotografia do Sebastião Salgado. Portanto, você vai receber a fotografia de um fotógrafo muito, mas muito, muito especial que o planeta Terra produziu. Obrigado, gente. Está encerrada esta cerimônia. Pede-se a todas e a todos que aguardem em seus lugares a saída do presidente da República e do presidente da República de Angola.